Havendo número legal, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Boa noite, senhores vereadores, plateia aqui presente, ouvintes da Nova FM e da grande rede. Em discussão, a ata da sessão anterior. Não havendo impugnação, declaro aprovada independente de votação. Expediente. Leitura de um convite da Escola Municipal Quintino Vieira. Convite, 7 de setembro. A Escola Municipal Quintino Vieira tem a honra de convidar Vossa Senhoria e família para prestigiar o momento cívico em comemoração ao Dia da Pátria, do dia 6 de setembro, às 8 horas, na Escola Municipal Quintino Vieira. Contamos com sua presença, Escola Municipal Quintino Vieira. Ofício número 115/2014 do Executivo Municipal. Presta informações. Ofício número 115/2014, presta informações, Gabinete do Prefeito. Em 11 de agosto de 2014, prezado senhor presidente, em resposta à indicação número 17/2014, subscrita pelo edil Pedro Carlos Carreira, que em contato telefônico com o senhor João Dadeu, diretor do DR de Varginha, o mesmo nos informou que o projeto de placas só o DR tem autonomia na colocação de sinalização das rodovias de domínio do Estado, mas que vai analisar nosso pedido. Em resposta à indicação número 18/2014, subscrita pelo edil Benedito Lourenço Paulino, que vamos, através de decreto, limitar o peso dos caminhões, visto que não podemos proibir, pois infringiríamos o direito de ir e vir. Já passei por nosso jurídico para que faça o decreto dentro da legislação. Em resposta à indicação número 19/2014, subscrita pelo edil Reinaldo dos Santos, já foi repassado para o setor de obras a indicação para que seja providenciada a pintura da faixa amarela, mas precisamos de alguns dias para que sejam confeccionadas as placas de sinalização, visto que não estamos mais colocando placas confeccionadas pelo nosso funcionário, e sim feitas por empresas especializadas dentro das normas vigentes de trânsito, no intuito de deixar nossa cidade mais organizada. Sendo só para o momento, renovo meus votos de real apreço e consideração. Atenciosamente, Emerson Ferreira Maciel, Prefeito Municipal. Ofício número 127/2014 do Executivo Municipal. Presta informações. Ofício número 127/2014, presta informações, Gabinete do Prefeito, em 28 de agosto de 2014. Prezado senhor presidente, em resposta à indicação número 20/2014, subscrita pelo edil Ataíde Vieira Maciel Filho, informa ao nobre vereador que já solicitamos a confecção da lixeira, como foi feita no bairro do Paiol. Assim que a empresa Rei da Madeira entregar, será instalada imediatamente no local indicado pelo nobre vereador. Em atenção à indicação número 21/2014, subscrita pelo edil Benedito Lourenço Paulino, também esclareço que já solicitamos da empresa Serralheria Federal a confecção do corrimão na referida escada, como já foi pedido por outra indicação de autoria do edil Solivaldo Benito Veloso. Sendo só para o presente, renovo meus votos de real apreço e consideração. Emerson Ferreira Maciel, Prefeito Municipal. Indicação número 22/2014, autoria do edil Argemiro Constâncio Sobrinho. Indicação número 22/2014. Os vereadores abaixo assinados solicitam ouvir da casa, após a tramitação regimental, que seja indicado ao senhor prefeito municipal
a necessidade que seja feita a coleta seletiva de lixo nos bairros rurais Raul Chaves e Marimondo, da mesma forma que vem sendo feito em outros bairros. Justificativo. Os moradores dos bairros acima mencionados não têm noção do dia da coleta e alguns chegam a queimar o lixo. Certo de contar com o apoio dos nobres edis e com a atenção do chefe do Executivo Municipal, para o atendimento dessa indicação, agradeço atenciosamente. Solidariedade de Minas, em 1º de setembro de 2014, o vereador proponente Argemiro Constâncio Sobrinho. Assinam juntamente com o vereador proponente os vereadores Guilherme Aparecido da Veiga, Pedro Carlos Carreira, José Arantes Filho, Reinaldo Santos, Solivaldo Benito Veloso, Ataíde Vieira Maciel Filho, Benedito Lourenço Paulino e Altair Alves Pereira. Em única discussão, a indicação. Essa palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador proponente. Senhor presidente, boa noite. Boa noite, nobres edis, plateia que nos assiste, ouvintes da Nova FM e internautas da grande rede. Senhor presidente, a indicação ora enviada foi com zelo a indicação, devido ao fato de nós nos trazermos a esta casa várias vezes essa solicitação verbal. Várias vezes a gente vem fazendo a solicitação verbal aqui nesta casa, mandato passado, neste mandato, e providência nenhuma é tomada. E as reclamações continuam constantes, porque é direito do cidadão reclamar diante de uma situação dessa, que até então deveríamos nos envergonhar, como prefeitura, de não dar assistência numa causa tão grande e tão nobre, que as pessoas não querem jogar lixo na natureza e nem queimá-los. Alguns têm medo de queimar, devido à escassez da chuva. Hoje, Vossa Excelência que anda pela zona rural, tem visto o quanto os pastos, as braquiárias estão secas e pode ocasionar uma grande queima. Essa semana nós tivemos uma queima aqui em cima da pedreira e isso traz transtorno. E nós vemos que na Conquista vai toda semana, no Mato Dentro vai toda semana, no Paiol vai toda semana, né? Na beira do asfalto de São Lourenço vai toda semana, na beira do asfalto de Caxambu toda semana. E por que não? Se Raul Chaves e Marimbondo fazem parte do município. Uma vez a cada semana, uma vez a cada 15 dias, isso vai ser do conhecimento de todos, sabendo que o caminhão irá passar tal dia. Agora não. O caminhão vai lá, numa semana, depois tem 3 meses. Você consegue ficar 3 meses com o lixo dentro da sua casa? Não consegue. Então, aí as pessoas começam a jogar lixo fora, na estrada, na beira de estrada. Aí as pessoas que passam falam que sujeirada, junta rato, junta barata. E a gente está solicitando só uma organização. Já visto que falta de caminhão não é. Porque caminhão nós temos. Caminhão nós temos para fazer isso. Então, é só uma questão de organização. Isso vai dar respaldo. Para não que fique essa mesmice de sempre, a gente fica falando a mesma coisa, mas pensa que é a gente que é chato. Não é, ué. A questão é que o munícipe ele tem o direito de reclamar. E nós estamos prontos para ouvi-los e trazer a esta casa, trazer ao executivo aquilo que deve ser feito. Muitas das vezes é querendo trazer benefício para que a administração vá bem e as pessoas possam, até então, ser bem servidas. Tenho dito, senhor presidente. Continua em discussão. Quero parabenizar o vereador Argemiro pela indicação. Tive o prazer de assinar, conforme todos assinaram, porque é uma reivindicação antiga, já que a coleta de lixo é feita em alguns bairros toda semana. E alguns está há 3 meses sem o caminhão passar por lá. Então, quando eu passo, seus vereadores, quando eu passo nesses lugares da zona rural, lotado de lixo, nos entrocamentos, eu fico com muita vergonha. Eu morro de vergonha porque a gente presencia o descaso.
mas infelizmente é uma maneira que já está vindo já há anos, mas que com certeza o prefeito vai atender o pedido dessa casa, o pedido do nobre colega, porque é um pedido de muita relevância. Encerrada a discussão. Em única votação, os vereadores que aprovarem a indicação permaneçam como estão. Aprovado por todos e encaminhado ao Executivo. Senhores vereadores, nada mais havendo na pauta, faculta a palavra aos senhores vereadores para tratarmos assuntos de interesse do nosso município. Com a palavra o vereador José Arantes Filho. Permite sentado? Senhor presidente, senhores edis, ouvintes da Nova FM e internautas que nos acompanham. São dois assuntos curtos, mas, como nós estamos cansados de falar aqui, o povo reclama lá fora e nós temos que trazer para cá. Nós somos o verdadeiro representante do povo. E Vossa Excelência, na presidência da Casa, é o elo principal da corrente que nos representa junto ao Executivo. Portanto, eu peço a sua colaboração para que esses dois assuntos cheguem até o seu gabinete. O primeiro, nós temos aqui o vereador Argemiro, que poderá me ajudar. Eu não sou especialista no assunto. Mas, por exemplo, vamos falar do bem maior da humanidade, que é a água. Empresa na qual Vossa Excelência integra o quadro de funcionários. Sabemos muito bem que os recursos para o momento são curtos. Sabemos melhor ainda que esta solução só depende do Altíssimo. As chuvas são escassas. Não temos promessa de melhora a curto prazo. Mas então, quem sabe, nós, Legislativo, juntamente com a diretoria do SAI, servidores do SAI, elaborássemos, mais propriamente o SAI poderá fazer isso. Isso não cabe a nós. Uma escala. Por exemplo, não sei se pode, tal como faz a prestadora de energia elétrica, avisar quando dá falta da água em determinada área. Por exemplo, eu pergunto, depois se o presidente permitir, se o ilustre Argemiro puder me responder, eu fico agradecido. Os registros, por exemplo, o que segue lá para o bairro Nossa Senhora de Fátima? Ele é isolado. Perfeito? Lá na região da creche, aquela parte alta ali, tem um registro que vai para lá. Penso eu que seja assim. Estou pedindo informação. Então, que as pessoas, que as donas de casa fizessem assim, tipo um agendamento. Hoje eu não vou ter água do meio-dia às 4 no meu bairro. Tá? Então, torneira trancada, economia até tal hora. Acabou. Da mesma forma, no bairro do Corte, em todos os bairros, não estou falando de bairro específico, a reclamação é geral. E nós não estamos aqui colocando, nem nos colocando, e nem colocando o Executivo, e nem a diretoria do SAI, em espécie alguma em dúvida, competências de cada um, não. Nós sabemos que a chuva cabe ao Senhor, ao Todo-Poderoso. Então, eu não sei se esta minha
dúvida pode ser esclarecida, pode ser sanada. O que precisa, o que não pode acontecer é que 1h da tarde, 2h da tarde, não tenha água. 3, 4, 5... É horário de pico, é horário de almoço, é horário de janta. Por que não pode cortar essa água da cidade inteira, digo assim, das 24 às 6 da manhã? Isso não é viável? Eu quero resposta, por favor. Senhor vereador, eu acho muito importante os assuntos que Vossa Excelência traz dessa casa e aquilo que tange ao meu trabalho e que é de meu conhecimento. Vossa Excelência bem sabe, como os demais vereadores, que o SAAI de Soledade foi montado, foi criado e ele não deixa de ser um desafio. Isso que Vossa Excelência menciona é projeto do nosso diretor, do senhor Renato, desde que ele entrou, que as divisões de registros sejam feitas para melhor elaboração e distribuição de água da cidade. Perfeitamente. Porque as administrações anteriores não preocuparam com isso. Até porque, eu trago a esta casa, que na administração anterior tinha uma tubulação para se fazer um aumento da rede do bairro Nossa Senhora de Fátima e não foi feito com a compra dos canos e os canos sumiram. Hoje tem 10 canos lá e que não dá para fazer essa reposição. Então, às vezes, um fato isolado de uma má redistribuição de rede causa transtorno. Vossa Excelência mencionou que nós sabemos que dos céus vem a água. E nós sabemos muito bem que o homem, na sua imprudência, paga o preço disso. Ontem houve uma reportagem, se Vossa Excelência assistir, no Fantástico. As enchentes na Amazônia traz o transtorno de não termos secas na nossa região. Não, mas a enchente que houve para lá também é que está faltando água aqui. Aí, eu falo para Vossa Excelência, não há possibilidade, no momento, de se fechar determinadas áreas. Por quê? Porque a água que vai para o bairro Nossa Senhora de Fátima, ela passa no centro da cidade. Está entendendo? Ela não tem uma redistribuição ainda por área. Por isso, há uma necessidade, Vossa Excelência também tem acompanhado, que há 2 meses atrás, as cidades do Brasil inteiro, na maioria no estado de São Paulo, já está havendo recessão de 48 horas sem água e 10 horas com água. Nós, a partir de segunda-feira passada, foi enviado à rádio um aviso para os usuários que a partir da 1 até as 4, se não me engano. Está entendendo? O problema de se fechar uma água dessa à noite é porque à noite o consumo é menor. À noite o consumo é menor. Mas só que é a hora que o Pedro Carlos, que já trabalhou lá, é a hora que está reabastecendo a cidade. À noite. Desculpa, enquanto o consumo é menor aqui... Porque é o seguinte, você pode ver... Não, então, mas aí é o seguinte, então vai encher, tem que trabalhar a noite inteira, mas aí tem os sinais de rede, como Vossa Excelência sabe, pedreira, lá na creche, lá no final do pessoal da Vila Felício, no final do bairro Nossa Senhora de Fátima, que é Olaria, CUT, essas pontas de rede, geralmente elas sofrem se não tiver pressão da água. Força. Você tem que ter peso, porque a nossa água é por gravidade. Está entendendo? Então, há uma necessidade que as pessoas tenham consciência. Até esses dias me fizeram uma pergunta. Se queimar a minha máquina com a água da rua, porque existe a famosa torneira de rua que eles colocam. Essa torneira de rua, queira ou não queira, você prejudica o vizinho da frente. Porque você enche a sua caixa d'água e abre a sua torneira de rua e a água não vai no vizinho da frente. Perfeito. Você está lesando a água da rede. E o vizinho da frente fica sem a água. Perfeito. Aí, uma vez que você tem uma caixa d'água em cima da sua casa, automaticamente os seus utensílios têm que estar ligados à sua caixa d'água. Não o da rede. Lógico. A rede
não pertence a você, pertence ao SAI, ele escolhe. Está determinado assim por enquanto, hoje tivemos pouca chuva, mas é uma prioridade do diretor fazer essa distribuição para que seja justa, como a Vossa Excelência está falando. Ser justo. Perfeito. Né? Porque, ainda que não feche tudo, as pessoas dos bairros mais afastados, pelo que a gente nota, têm mais consciência do uso. Eles privam para ter a água, enquanto alguns que não têm responsabilidade, e amanhã pode chorar 1 litro de água, fica jogando água nas calçadas. Se a poeira vai na sua casa, ela também vai na minha. Se ela te faz mal, ela faz mal a mim também. Mas é preferível cheirar uma poeira, ou ter uma poeira no móvel para passar um pano, do que eu não ter água para tomar banho e para não dar uma descarga. As pessoas têm que ter consciência nesse momento. Muito obrigado pela oportunidade. Eu agradeço, vereador, pela colaboração. Então, continuando, já satisfeito com a explicação, que não há como fechar determinada área, porque toda a rede passa pela rede urbana primeiro. Então, a grande falta de consciência, senhor presidente, meus caros edis, é que, mesmo depois de uma noite chuvosa, você ainda encontra pessoas irresponsáveis lavando calçada. Este é o desatino. Esses dias não tinha água aqui na minha casa, perfeito? Tudo bem, eu fui para o sítio, fui lá para a chácara, fui para casa do vizinho, tudo bem. Mas agora, eu acho que é uma falta de respeito com o seu vizinho da frente, como eu acabo de ouvir. Vereador, permite minha parte? Permito com satisfação. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas, ouvintes da Nova FM, navegantes da grande rede. Nobre colega está correto. Então, vou aproveitar a cancha, perguntar ao nobre colega Ergemiro, quando que vai ser instalado os hidrômetros? Hoje, qual a situação? Em que pé que está? Porque, infelizmente, nobre colega, o povo não tem consciência. Enquanto não mexer no bolso, não vai resolver. Então, eu gostaria de estar perguntando ao nobre colega se ele puder nos ajudar. Obrigado pela parte. Com a criação do SAI, hoje eu assisto de perto, eu vivo água e esgoto 24 horas, né? A gente vive isso. E com relação à instalação dos hidrômetros, em uma reunião recente, a prefeitura já licitou os hidrômetros. Já foram licitados os hidrômetros, porque competia a prefeitura, como Vossa Excelência sabe, nesse primeiro ano o SAI, pela autarquia, no próximo ano o SAI já pode fazer a sua própria licitação. Em contrapartida, esse ano a prefeitura fez a licitação, e fez a licitação somente dos hidrômetros. Eles não colocaram na licitação os cavaletes. Há uma demora, essa demora está mais por causa disso também. Mas até que também a ideia do diretor era que colocasse o registro antes para fechar determinadas áreas. Mas, supostamente, assim que vier os hidrômetros, chegaram na cidade e efetuar a compra, os hidrômetros não vão ser instalados principalmente nas redes que já estão mais fáceis de ser instaladas, que é as redes que são de PVC, que as de ferro e as outras pode trazer dano e pode ser mais difícil. Mas eu creio que um prazo aí, onde nós estamos, não tem um prazo determinado até que chegue ele, mas está prestes a ser instalado. E creio também, como nós já falamos aqui, com relação ao gasto, algumas pessoas, mesmo com o hidrômetro, tem pessoas que não têm consciência da falta da água que está no planeta. Tem pessoas que, pelo simples fato de pagar, ninguém está negando que não deve pagar, tem que pagar. Mas o planeta necessita de cuidado. Amanhã você pode chorar um copo de água e não tê-lo. Nós sabemos que existem países que hoje tira do esgoto a água potável por não ter água no seu país. Então, há uma necessidade do Brasil tomar consciência
O Brasil, um país rico em água, às vezes falta água. Então, a instalação do hidrômetro vai ser boa. Sim, mas a consciência é antes. A consciência é antes. Muito obrigado, companheiro Solivaldo. Então, meus ouvintes, quanto ao mau uso do ouro do momento, que é a água, eu tenho aqui um recadozinho pequenininho para deixar para essas pessoas, como se fosse um alerta. Eu ouvi de uma senhora da zona rural e gostei muito. Deus perdoa sempre. O homem, às vezes. A natureza, nunca. O preço que estamos pagando é um erro que o homem mesmo praticou. A época sabe lá Deus quando. O outro assunto... Vereador, antes do senhor entrar no outro assunto, se eu concede uma parte. Pois não. Eu gostaria de que, até então, já que o assunto foi a água, agradecer ao padre, os pastores, as igrejas que têm um acesso direto à população também, que estão passando, né? Nós mandamos um ofício às igrejas. Foi falado na Católica. Foi falar, isso é muito importante, porque os líderes têm que passar, sim. Né, essa informação. E eu já me falaram que o padre falou e tudo. Pediu. Isso é muito. O padre, os pastores, todo mundo. Isso aí agora a visão é ampla. Todo mundo tem que ter essa visão. Muito obrigado. Nada. E o último assunto, também curto, é o seguinte. Esta casa, numa indicação, penso eu, que do vereador Solivaldo, logo no começo do mandato, reivindicou ao prefeito a instalação de um parquinho de diversão. Está certo? Foi Vossa Excelência mesmo? Lá embaixo, na praça do posto de saúde. Tudo bem para quem não tinha nada, as crianças ficaram felizes, aquela coisa toda. Só que é necessário, como tudo na vida, tem que ter manutenção. O parquinho está igualzinho cafezal de viúva. Está abandonado. Cabo de aço daquele brinquedo onde tem aquela casinha coberta, rebentou. Balanço, o parafuso está soltando. Gente, Deus aqui da pontinha, Deus permita que não aconteça em Soledade o que aconteceu em Pouso Alto. Deus permita que isso não aconteça. Os brinquedos são perigosos. É necessário que o responsável por parques e jardins, deve ter um aqui, faça isso, faça essa manutenção, antes que ali caia uma criança. Porque a criança, ela não tem noção do perigo, não. É necessário que nós, governantes, façamos esse alerta. Era o que eu tinha para a noite. Muito obrigado. Vereador, só para completar a respeito da falta de água, às vezes temos que ser contundentes em alguns assuntos, porque pessoas insistem em denegrir a imagem da Câmara, dizendo que o SAI foi votado errado, dizendo que não vai pagar água, dizendo isso e aquilo. Senhores vereadores, ouvintes da Nova FM, da Grande Rede, nós criamos o SAI, votamos o projeto do SAI na maior legalidade possível, na maior constitucionalidade possível. Se nós não tivéssemos criado essa autarquia, todos sabem que a Copasa entraria de boca abaixo, na goela abaixo da cidade. Exatamente. Então, hoje, nós temos esse problema de falta de água, não é culpa do SAI, não. Cambuquira, 2 meses atrás, os caminhões do Exército estavam abastecendo a cidade com água no caminhão-pipa. Cidade hidromineral. Então, tem pessoas que insistem em denegrir, em tentar julgar os vereadores contra a população, contra os vereadores. E isso é muito feio. Porque, geralmente, pessoas têm um certo conhecimento, mas dão de bobo. Quiser pagar água, paga. É um conselho. Paga certinho. Se não pagar, vai cortar mesmo. E a culpa da falta de água não é do SAI, não, gente. Se nós não tivéssemos criado o SAI, a falta de água estaria do mesmo jeito. Talvez pior.
Continua franca a palavra. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Reinaldo dos Santos. Senhor presidente, nobres edis, ouvintes da Nova FM, internautas. Senhor presidente, boa noite. O assunto hoje é água. Senhor presidente, é impossível um ser humano viver sem água em casa. Gostaria, Vossa Excelência, permitir, lógico, que o vereador lotado no SAAI esclarecesse a minha dúvida e também de alguns de vocês. Eu gostaria de saber se a água que vai, quer dizer, se chega, né? Se é cobrada também ali naquela comunidade, ali próximo ao radar. Gostaria que o vereador Argemiro informasse essa dúvida e também de outras pessoas, uma vez que ali eles não têm água. Passa um córrego ali que passa por debaixo do pontilhão e essa água vem passando em vários currais, a água é imprópria para consumo. Gostaria de saber, senhor vereador Argemiro, se esta água de Soledade chega ali encanada para essa comunidade e se eles também tá chegando a conta para eles pagarem mensalmente. Fica à vontade, vereador. Senhor vereador, a água começou no mandato, dois mandatos atrás, a água daquela região ali, ela era de minas de água, dentro aqui da base missionária, que hoje é casa de recuperação, não é mais base missionária. Ali havia uma mina de água, entendeu? Que aquele terreno pertenceu ao senhor falecido Jorge Mira, do cartório, né? E ele, quando comprou a parte de baixo, ele usava tanto da água da mina, da parte de cima, para a casa de baixo, e a casa de cima também tinha esse privilégio. Com o andar, com o tempo que foi se passando, secou-se a mina ali. E salvo engano, a Assembleia de Deus, quando abriu a base missionária, solicitou da prefeitura, no mandato retrasado, não passado, que foi o primeiro mandato de Geraldo, isso. Solicitou levar, que eles davam o serviço, a mão de obra, para que a água fosse levada até a base missionária. Foi feito isso na época. E, com isso, os demais, Vossa Excelência sabe que ali cresceu, lá até na curva do Lino e tal, tentaram, pegaram todo mundo para baixo, pegou carona nesse serviço, feito pela base missionária. E a água que vai para lá, que descia, foi passado depois aquele bar do radar, lá na curva do Lino, a própria casa do Jorge Mira, que era detentora da água, ficou sem água e foi canalizado para lá. Entendeu? E hoje, o SAAI, na entrada do SAAI, com a criação do SAAI, o SAAI tentou viabilizar a água para aquele povo. E, num determinado prazo, até então, havia um fato errôneo ali, que era dos mandatos anteriores, que ninguém tomou providência, deixou o barco tocar, tinha um usuário que recebiam dos demais
e cobrava dos demais uma água que não era dele. O diretor do SAI tomou a devida providência e mencionou a todos que ninguém mais pagasse, até que o SAI solicitasse o problema de água. Isto tem sido feito, até então a água chega no radar e de uns dias para cá, de um mês para cá, começou dando uns problemas ali e começou a faltar água lá, acho que é Angelita e mais um pessoal que está ali. Aí já foi feita a proposta, a água chegou nas missões, no radar chega, no Marcos chega, na Angelita chega. A partir do momento que isso dá condição de colocar a água num determinado lugar, aí sim você pode cobrar. Aí já está sendo efetuado, entendeu? A cobrança de água. Porque a água chegou. Quando você, dia sim tem água, dia não tem água, devido à falta de proporcionar ao usuário a água, a escassez de água, no caso deles que não era do plano, o governo anterior deixou até um determinado ponto. Cresceu-se, mas não se organizou. Cresceu a área ali e não se organizou. Então, agora, o SAI já está cobrando da base missionária, do radar, posso citar o nome, que a moça mora na curva lá, ainda falta água nela, mas ela falou que faz questão que está vendo que o SAI está querendo levar água até ela. A Angelita e no Marcos também. Então, aquele pessoal ali está sendo... Só não chega lá em cima ainda. Para cima deles ainda não consegue chegar, não. Entendeu? Espero ter respondido aí, ó. Porque até então, quem tem água, os que não têm, nós estamos correndo atrás. Porque o SAI vive de arrecadação para o melhor atendimento e para a melhor recomposição da rede. Então, aonde não está cadastrado, esqueceram de mim, não esqueceu não, hora ou outra vai aparecer uma conta lá. Entendeu? Porque o SAI vive disso. Né? Muito obrigado, senhor vereador. Então, o assunto é esse, senhor vereador. Vossa Excelência, lotado ali no SAI, Vossa Excelência transmite ali para o seu chefe que os moradores do outro lado do asfalto, Célia, Ramona, Cida, não precisa falar todos, ninguém tem água. Rede era abastecida até... Excelência, a água que foi destinada para aquele lugar até então, a única regra que tinha era até a base missionária. As regras para baixo já não era nem da responsabilidade da prefeitura, ou era dos prefeitos anteriores que deixaram ir para alguns lugares. Até porque sem estudo nenhum, porque hoje até os loteamentos que ora virão para a nossa cidade, não pode ter a aquiescência do prefeito sem a aquiescência do SAI. Porque não adianta você ter um loteamento e vender lote lá em qualquer lugar da cidade e não abastecer aonde é para abastecer. Aquela família do Solino, aquele pessoal ali, todos eles sempre viveram com relação à água de mina. Nunca foi a água da cidade. A hora que o SAI tiver a condição de levar a água até eles, para o SAI vai ser... Isso é um prazer levar a água para eles. Só que no momento o SAI não tem condição de levar. E se foi feita alguma promessa política que a água ia chegar até eles, esse que cumpra a promessa. O SAI até então não tem a responsabilidade total dessa coisa. O desejo de dar água e de distribuir a água é grande. Mas primeiro nós temos que atender, até então você vê que Joaquim Camilo, uma rua dentro da cidade, falta água. Sofre com a falta de água. Joaquim Camilo, Arlindo Martins, final da Arlindo Martins, creche, lá, Maria Francisca de Carvalho, o pessoal da Vila, o pessoal da final da Prefeito José Vieira da Rocha, sofre. Aí nós temos que primeiro dar sustentabilidade aos que já existem para tentar depois solucionar o problema daqueles que estão chegando.
Já visto que se as pessoas existem córregos que passam próximos às suas residências, a atitude de denúncia contra aqueles que jogam esgoto dentro do córrego é do vizinho. O bom vizinho, já falei nessa casa várias vezes, é aquele que não te incomoda. Se você tem um vizinho acima de você que lança esgoto em cima do córrego, faça igual o César do Pegue Leve, quando comprou o sítio dele lá embaixo. Jogavam esgoto no córrego. Ele denunciou. Todo mundo teve que fazer fossa. Certo ou errado? Na escassez de água que nós encontramos hoje, as pessoas querem jogar esgoto de curral, de chiqueiro, do próprio das casas dentro do córrego. As pessoas têm que tomar consciência com o vizinho. Porque aí, automaticamente, todo mundo ali pode colocar uma bomba, e puxar aquela água. Que uma vez que o terreno passa dentro do terreno um do outro, todo mundo tem direito à água. Não pode represá-la, Então, eu creio que Vossa Excelência, a preocupação de Vossa Excelência é grande, quanto a do SAI também. Eu vou falar para ele já sabe disso. Eles lá, a Ramona, Célia, a água passava até então, há um certo tempo, por debaixo do asfalto. O consumo da cidade aumentou. A água, não, é lá em... Você já viu lá, não? Onde é a passagem, não? Onde na curva, O Solivaldo já viu? Uma perguntinha, nobre colega. A água que vai, esse ramal que vai lá pro radar, o ramal sai do reservatório da cidade ou do elevado? Não, toda a água, essa água que sai de lá sai daqui, da frente ali, do reservatório da cidade ali. Não é esse de baixo, não, eu acho que é o outro lá atrás, entendeu? Que vai até lá. A água do reservatório, diz que, pelo conhecimento que eu tenho, pouco, perto do meu chefe, que tem um conhecimento pleno de tudo isso, salvo engano, Vossa Excelência deve saber que a água do reservatório, ela foi cedida para abastecer algumas casas. Aí depois passaram a usar ela demais. Assim, permite usar o nome de Vossa Excelência, vereador José Arantes, a água que vai notoriamente para o bairro Nossa Senhora de Fátima, a visão era que ela fosse sozinha para lá, para ser injetada com mais pressão. Mas no meio do caminho começaram a esgrimá-la. Aí tira toda a força da água. Entendeu? Então, é por isso que às vezes hoje, Reinaldo, a pressão da água, por ter esgrimado para essas casas que antecedem a casa da Célia e a casa da Ramona, ela não tem peso para chegar até lá. Então fica difícil. Nós estamos hoje correndo atrás de todas as formas de trazer solução para que possamos ter mais água. Isso é necessário. Uma vez que, num caso de emergência, daqui 5 anos, não sei, de repente até menos, nós não sabemos o que pode acontecer amanhã, pode-se até, e já se pensa, numa água do rio. Pode chegar essa coisa, devido ao tratamento e devido à escassez. Pode-se pensar hoje e fazer o que as outras cidades fazem. Mas temos que pedir a Deus para que não venha acontecer. Mas se tiver um caso emergencial, o tratamento dobra, fica mais caro, mas a necessidade é suprir a água. O povo com água. Então, creio eu que a intenção é que a água chegue. E, com relação a isso, é o que eu trago sempre a esta casa, nos nobres edis, essa preocupação, Reinaldo, eu trago como funcionário público e como homem também do povo, que tem que responder pelo povo e para o povo, que eu sou funcionário público. Mas faço questão de falar que nós aqui, essa preocupação de Vossa Excelência é minha, é do Solivaldo, é de todos aqui, levar água a eles também. Essa reivindicação sua, eu sei que é da melhor maneira que Vossa Excelência está colocando. Mas e o que nós falamos, que gestões passadas não preocupavam o quanto hoje se preocupa. Enquanto a casa hoje se preocupa com isso. Por quê? Em gestões passadas, construía-se coisas que deveras não dá a condição adequada de mandar água para certos lugares. Joga-se verba fora, faz isso aqui, faz isso ali, aí depois a consequência vem.
Entendeu? Se nós não temos um reservatório à altura hoje, é porque às vezes nós não temos, deixamos de fazer a coisa certa na hora certa. Espero ter respondido a pergunta de Vossa Excelência. Respondeu. Obrigado. Muito obrigado, senhor presidente. Quer dizer que o povo vai continuar sem água. Senhores vereadores, essa preocupação que nós temos hoje, em relação a alguns lugares que faltam água, é a mesma, com certeza, de alguns futuros vereadores dessa casa, em relação, às vezes, a alguns loteamentos aprovados pela prefeitura hoje. Loteamentos que não estão com infraestrutura adequada, pronta, que já estão sendo construídas casas, sem luz, sem rede de esgoto, sem nada. E, com certeza, a cobrança vem, primeiramente, dos vereadores futuros. Continua, franca a palavra. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Solivaldo Benito Veloso. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas, ouvintes da Nova FM e ouvintes acompanhantes da grande rede. Eu não poderia me calar quando se falou em água. O nobre Edil José Arantes falou muito bem até, como sempre. Eu não poderia me calar, porque realmente o culpado dessa escassez é o ser humano. É a ganância do ser humano. Aquele que vai lá e corta as árvores, que mete fogo, em vez de pagar um para roçar, vai à noite lá e mete fogo. O nobre colega Argemiro citou muito bem a respeito da queimada que houve aqui na Pedreira. Eu fui na hora lá, dava dó de ver. Era lebre correndo, rato. Quantos bichos não morreram ali? O culpado de tudo é quem? O ser humano, exatamente. Então, infelizmente, tem hora que a gente desanima. A gente pensa que não vale a pena. Então, por isso que eu peço aqui a todos que estão ouvindo. Viu uma queimada? Viu um desmatamento? Existe a denúncia anônima. Denuncie! Denuncie para poder alguma providência ser tomada. Infelizmente, a lei protege, porque às vezes vai a denúncia, mas começa se multando em 300 mil, quando vai pagar, coitado, não dá nem para falar. Então, acho que tem que mudar essa lei. Principalmente, eu acho que se a Marina chegar aí, de repente, pode até dar um revertério aí, que ela vai... Porque, infelizmente, está difícil. Muito difícil mesmo. O que será que a gente espera para os nossos filhos, para os nossos netos, do jeito que está vindo? O nobre colega Gemira falou a respeito da bomba sugando água do Rio Verde. Eu conheço bem lá a subestação do SAI, trabalhei lá, fiz serviço lá. A imundície da água que é. Pegar aquela água e tratar e jogar na rede. O trabalho, a despesa que dá aquilo para chegar uma água pura na torneira. Eu fui nos mananciais aí, sinceramente, eu fiquei meio apavorado. Apesar de eu não ter uma visita frequente a eles, mas eu fiquei meio cismado com os mananciais, certo? Porque os níveis estão muito baixos mesmo. A coisa está realmente feia. Então nós, como legítimo representante do povo, temos que tomar frente disso. Mostrar para o povo que é hora mesmo de economia. Não é? A questão da falta de água. O nobre colega disse que avisou na rádio. É uma ideia que eu vou dar aqui. De repente colocar na conta também.
Está colocando? Ah, muito bem. Então, que vai ser muito importante, porque além da rádio e marcar, né, o dia que vai voltar, a hora tal, porque realmente para o pessoal agendar, né, o trabalho. Então, já que estamos falando em água, falando em rede, que a rede é do SAI, que tudo, então eu recebi uma reclamação, senhor presidente, que a rede é do SAI. Então a rede de esgoto deve ser do SAI também. Estou certo? De repente o nobre colega pode me corrigir. Recebi uma reclamação que a pessoa deixou o esgoto na rua, sendo que é uma rua habitada há muitos e muitos anos, e quando o funcionário foi ligar o esgoto, chegou nele e falou: você vai ter que comprar 2 varas de cano para colocar. Então ele veio reclamar para mim. Tudo bem, ele foi lá, comprou, ele falou: eu comprei, sem poder eu comprei, que eu precisava ligar o esgoto, não poderia jogar o esgoto na rua. Liguei, né, fui lá, comprei sem poder, gastei. Então, sinceramente, eu não lembro se no projeto do SAI, de repente o nobre colega que trabalha lá pode... Eu não lembro se existe isso lá. Se a rede é do SAI, a responsabilidade é do SAI. Na minha opinião é isso. Até se tiver escrito isso, que o contribuinte vai ter que dar o cano para poder ligar o esgoto na rua, eu acho improvável. Mas se tiver, eu vou chegar no executivo e ver o que a gente pode estar mudando nisso. Por quê? Se não, existe uma rua que é muito antiga, Joaquim Camilo. Deve ter uns 80 anos aquela rua. Então existe o esgoto na rua. Se o esgoto passa aqui ou passa lá na rua, o problema não é do contribuinte. Na minha opinião é isso. O problema é da autarquia, do SAI. Por quê? Tudo bem, ele comprou o SAI foi lá e instalou o cano. Amanhã, o outro constrói do lado. Vai ligar em qual cano? Vai ligar lá embaixo ou vai ligar no cano que ele comprou que pôs na rua? Então, eu gostaria que o nobre colega Argemiro me respondesse, porque para ver que rumo que a gente toma nessa... No projeto, vereador, no projeto consta rede. Rede. A rede pertence ao SAI. O que se fala em rede? O cano mestre que passa. Uma vez que aquela rua foi feita, não sei, não lembro o ano, quando foi feito o calçamento e tal. Quando se fala em pagar ou dar o material para a ligação, isso implica que o usuário vai levar, o gasto que vai até a rede, que é o cano mestre, não é do SAI. O SAI serve à rede. E o usuário traz até a rede. Está entendendo? Pode, não sei o problema que aconteceu ainda, nós ficamos de conversar um dia ainda. Mas posso até então adiantar a Vossa Excelência que de repente a rede está longe da casa do usuário. Aí ele teve que comprar, não é obrigação do SAI. No projeto consta que o usuário tem que, no regulamento... A rede estava longe, a rede está lá. Aí ele que tem que arcar com a ligação. E depois também, se alguém construir perto dele, no caso, não vai ligar na rede dele, não pode ligar na rede dele. Uma vez que o cano que sai da casa dele é o esgoto dele. Entendeu? A rede recebe o outro. Vai ter que ter outra ligação. Não pode ter na mesma rede o esgoto ali. Aqui, antigamente, se fazia isso aqui, e dá muito problema nas redes de esgoto em Soledade, porque não foram feitas caixas, né? Aquelas famosas caixas. Porque uma vez que foi trocado aqueles redes de esgoto atrás da Arlindo Martins ali, eu mencionava direto aqui, que o pessoal ali sofria com isso, e cada casa, hoje, na regra geral de saneamento básico, é necessário uma caixa na saída. Porque se você joga coisa errada no esgoto, o vizinho que está depois de você, ele não pode sofrer na rede.
As redes, na maioria das vezes, elas entopem porque as pessoas jogam calcinha, jogam tudo dentro. Sutiã, calça comprida, sapato, joga tudo no vaso e dá descarga. Joga tudo no vaso e depois dá descarga. Aí a rede entope. Aí fala que não é... Porque as pessoas não pensam no que está mais próximo. Estou falando que ali vivem algumas redes que vivem entupidas aqui para baixo, é por causa disso. As pessoas jogam sujeira, né? E depois atrapalha o vizinho da frente. Tem, isso aí. Entendeu? Então, eu até falei para Vossa Excelência procurar o diretor, que ele pode responder melhor até então o assunto lá. Com certeza. Muito obrigado pela resposta. Então, senhor presidente, era só isso que eu tinha por essa noite. Muito obrigado. Continua franca a palavra. Com a palavra o vereador Altair Alves Pereira. Senhor presidente, senhores vereadores, ouvintes da 9 FM, internautas da grande rede, meu boa noite. Eu prometo, não vou perguntar nada para o vereador Argemiro, senão vão chamar meia-noite ele aqui. Prometo. Aqui, eu gostaria de iniciar as minhas palavras. Realmente, eu não poderia deixar de dar uma pincelada a respeito da água, que nós estamos realmente... A televisão fala, hoje todo mundo tem televisão em casa, todo mundo tem informação, e esse problema não é um problema de Soledade, é um problema mundial. Então, quando algumas pessoas desinformadas ou com intuito negativo vir falar a respeito de Câmara, Soledade, SAIS, não me preocupa, são pessoas já mesmo negativas. Esse problema da água está tendo um problema mundial. Nós estamos vendo grandes cidades com potencial riquíssimo, São Paulo, por exemplo, que tem um dos maiores PIBs da América Latina, não é falta de dinheiro para isso, para resolver, não é? Estou dizendo que um dos maiores PIBs devido que não é falta de dinheiro, é o problema da escassez mesmo. E a única coisa que nós temos a fazer é economizar. Por hora, de imediato, se nós podemos fazer alguma coisa de imediato, é economizar água, economizar ao máximo. Isso que nós devemos fazer. Gostaria de falar também, senhor presidente, está tendo uma obra em frente ao posto, Unidade Básica de Saúde, e gostaria de pedir que se agilizasse para se colocar pelo menos o meio-fio, onde vai colocar ali na José Afonso de Souza, com a praça, porque os carros estão entrando ali, fazendo uma poeira fora do comum. Eu fico imaginando que ali é posto de saúde, ali é saúde, lugar de saúde, e as pessoas passam por ali porque está fácil acesso. Está fácil acesso. Se colocar um meio-fio com guia, vai proibir, vai inibir as pessoas de fazer isso, e aí a gente está contribuindo com a saúde. Sem água, uma seca dessa, fazer poeira, a umidade do ar está lá embaixo. Quer dizer, tende a adoecer cada vez mais. Ao tempo nós podemos prevenir. Gostaria, senhor presidente, para encerrar as minhas palavras, nessa noite, de parabenizar aqui um servidor. Eu sempre digo que temos servidores e servidores. Temos servidores públicos que se preocupa em horário. Só se preocupa em horário. Chego às 7, vou até a hora que der, quando que for, e não tem compromisso com o dever dele. Existem servidores assim. Não é Soledade, não, no país inteiro. A gente vê nos bancos que a gente vai, um banco público e um banco privado, como que funciona um e como funciona o outro. Mas nós temos também servidores que vestem a camisa. Temos também servidores que gostam do que fazem, que têm prazer de fazer, têm prazer de atender, atende sorridente. Tem servidor que passa perto dos outros o dia inteirinho de cara fechada, cara amarrado. Coisa impressionante isso. Coisa impressionante. Prestando serviço, ganhando dinheiro do contribuinte e passa cara amarrado o dia inteirinho. Anda a cidade inteirinho. De cara amarrado, cara fechado. E tem servidores que
cortês, com educação. O poder é público, o cidadão gosta de ser bem tratado. Um cachorro gosta de ser bem tratado, faz carinho nele. Que dirá o contribuinte, que encontra do outro lado um servidor que está ali para servi-lo, quando ele encontra a pessoa mal-humorada. Mas eu quero dizer ao contrário de um funcionário que nós temos no quadro dos servidores, que para mim é um exemplo pela sua dedicação, pela sua eficiência, pela sua educação, pela sua... Como essa pessoa é prestativa para com o povo, simpática, alegre, sempre sorridente e sempre servindo bem. Eu estou falando da Rita de Moura, que trabalha no SIAT, que ela chega por volta de 10 horas, aí não para almoçar, vai até às 5 horas da tarde, sempre alegre, sempre sorridente. E uma pessoa que hoje trabalha sozinha, que o serviço vem aumentando cada dia mais, cada vez mais, trabalha sozinha ali naquele local, num local que talvez é um dos que arrecada dinheiro para o município, são poucos, sempre arrecadando dinheiro para o município, sempre trazendo divisas para o município, sempre trazendo dinheiro para os nossos cofres, e na sua eficiência, na sua dedicação e na sua lealdade, na honestidade. Vários imóveis, vários terrenos que eu já ouvi ela avaliar, ela avalia no valor correto, no valor certo. Não existe como existiu, eu já presenciei também o outro lado da moeda, avaliação de terreno, às vezes comprava por 100, passava por 10. Quem perde é os cofres públicos, quem perde é o contribuinte. A Rita avalia no valor correto, ela tem conhecimento, e isso gera imposto para o município, gera divisas para o município. Então, fica aqui, eu gostaria de deixar registrado minha satisfação, vou deixar registrado o meu cumprimento a essa excelente servidora, que deveria servir de exemplo para muitos que nós temos aqui, não só em Solidariedade, São Lourenço, poder público, Solidariedade, São Lourenço, estadual, federal, em todos os órgãos. Existe mau servidor, mas existem servidores também que dá gosto de você tê-lo à sua frente para te atender. Tem dito, senhor presidente. Continua franca a palavra. Com a palavra, o vereador Jamílio Constâncio Sobrinho. Peço permissão para falar sentado, presidente. Presidente, foi me feita várias perguntas e eu, como funcionário, gostaria de ter, então, agora eu respondi, não sei se alcancei o objetivo dos colegas, mas o assunto água é muito importante. Vossa Excelência foi feliz, o vereador José Arantes foi feliz também quando começou o assunto, que é muito importante, e Vossa Excelência e os demais também foram, e Vossa Excelência mencionou um fato que é de grande valia para esta casa. Não devemos nos acovardar diante dos problemas, das dificuldades que ora vêm contra os nobres edis, porque nós temos a aquiescência e a aceitação de quase 99% dos munícipes com relação à água. Sofremos até então a inadimplência de alguns ou críticas de alguns que viviam ou gostam de benécias do município para se promover ou para levar lucro. Mas aqueles que sabem o valor do ouro que vem de cima, que nasce e brota na terra, fazem valer tudo isso. Às vezes, vereador Solivaldo, vontade de chutar o pau da barraca dá. Mas queira Vossa Excelência saber que o que foi dado a você e a cada um aqui, foi dado porque é vontade de Deus. Covardes Deus não escolhe. Deus não deixa covarde estar à frente. Porque covarde torna-se omisso e torna fazer valer só aquilo que se apraz. Conceda. Mas no meu pronunciamento talvez eu fui mal interpretado.
que às vezes baixa um baixo astral na gente. Mas no momento algum, eu pretendo desistir da luta. Sim. A luta é inglória, mas desistir, jamais. Sim, eu creio. Obrigado, senhor vereador. Creio na força do vereador e em momento algum, bate mesmo isso aí, de vontade, às vezes parar, mas existem pessoas que precisam de nós. Véio. Eu ouvi uma frase de um advogado uma vez, ele me disse: se os homens de bem se acovardarem, os medíocres tomam conta. Então aqui não tem covarde. O que se passa por aqui é com determinação, é sempre visando o bem comum, porque nós aqui estamos legislando para o bem comum. Visamos isso. Então, presidente, hoje, Vossa Excelência tomou partido e tem tomado partido pela casa com hombridade de falar isso. E em todos os lugares que nós estivermos, as pessoas têm que saber que nós queremos fazer o melhor. Trazer para a população o melhor. Né? E a água hoje é o melhor. As pessoas têm que entender que a escassez não é só em Soledade de Minas. As pessoas têm que entender que uma vez que você joga água na rua, você está lesando você mesmo. Amanhã você vai chorar essa água que você joga na rua. Você vai chorar essa água. Porque você não está sabendo aproveitar a água. Soledade é uma cidade pequena, o vereador falou que visitou os mananciais, Vossas Excelências têm total liberdade de visitá-los e a escassez é grande. Tomem consciência do que estão fazendo. Eu estou pagando, você não está pagando nada mais, nada menos daquilo que você usa. E muito pouco ainda. Muito pouco. Perto de que outros lugares pagam. Perto da água que vem dos mananciais, praticamente limpa, que nós temos, todos aqui sabem disso, o gasto é menor. Conquista, Pessegueiro, Carazal, águas que vêm de mananciais praticamente limpas. E gasta-se pouco com tratamento, mas é tratada. Agora, senhor presidente, eu pergunto a Vossa Excelência e aos demais vereadores aqui presentes. E pergunto à população também, para aqueles que ignoram, ou fazem de desentendido, ou pensam que são conhecedores e não conhecem nada. Que tal fechar a autarquia? Que tal o prefeito ou esta casa fechar a autarquia, fechar o tratamento de água e deixar rolar? Sem responsabilidade nenhuma. A hora que estourar um cano, a hora que estourar um esgoto, chama os bambambam para cuidar. Falou bem, só os fortes terão água. Que da mesma maneira que no princípio os fortes tinham a maioria das terras, não é isso? Só os fortes tinham terras, né? Então, a água é assim também. Será que as pessoas que tanto criticam, que tanto tentam denegrir aquilo que não é direito, têm coragem de assumir a responsabilidade de cuidar desse bem precioso? Porque falar se nós estamos cheios já, pessoas falam dali, isso não... Mas a responsabilidade desta casa, creio eu também, do executivo, no que tange a água, é muito importante, é muito grande. Então, eu tenho consciência plena de dever cumprido dentro de uma criação de uma autarquia. Creio que Vossa Excelência também, ninguém aqui foi pressionado a nada, né? Não houve pressão de ninguém, porque pressão para nós é só na panela. Aqui, medo, já falei que eu não tenho de ninguém. Respeito muitas pessoas. Eu tenho temor de Deus. Agora, medo de gritaria, falácia, isso não adianta nada para mim. Então, presidente, eu queria só trazer esse conhecimento das pessoas, que nós temos responsabilidade pelos nossos atos. E esta casa não vai omitir, diante de tudo isso, diante da
naquilo que se tange com relação à água. Tenho dito, senhor presidente. Continua franca a palavra. O vereador me permite usar o vosso nome, vereador Altair. Quando estava dizendo um funcionário, dirigiu-se muito bem, lembrou-se muito bem da funcionária citada, Rita de Moura. Mas eu pensei que Vossa Excelência fosse falar de outro funcionário, que só é procurado, tem outros, mas que só é procurado quando problemas sérios com pessoas em sofrimento. E sempre todas as pessoas são atendidas com maior carisma, com dignidade, com atenção. Falo do nosso gestor de saúde, que até hoje não vi ninguém reclamando dele, sobre os seus vereadores. Então, quando Vossa Excelência começou o pronunciamento, pensei que Vossa Excelência fosse falar dele. Muito digno de ser lembrado. Está certo que ganha para isso, mas conforme Vossa Excelência diz, muitos funcionários pensam mais no horário que entra, no horário que sai. Outro assunto, senhor vereador, quando disse no meu pronunciamento, já hoje pegando uma cancha de um dos vereadores, que pessoas tentam denegrir, tentam deturpar. Eu não me preocupo, não, com essa minoria de pessoas pensam, falam a nosso respeito. Na eleição passada, 92 candidatos. Estamos aqui porque, primeiramente, Deus quis, conforme o vereador disse muito bem. E não foi à toa, não. Eu fico muito feliz quando eu repito que quando eu falo, já repeti várias vezes, o que essa Câmara já conseguiu para a cidade, quase 450 mil reais. Isso é histórico, povo de Soledade. Ver a frota de carro da saúde, ver os 2 carros que a prefeitura hoje vem usufruindo. Tudo é suor nosso. Os equipamentos que chegaram no posto de saúde, suor nosso. As 2 academias conquistadas, suor nosso. Nunca houve vereadores tão compromissados com o município, igual esta casa, igual esta Câmara, essa legislatura. Quando a gente fala que Soledade está melhorando, está melhor que umas cidades vizinhas, às vezes não gostam. Conforme o aparelho que a Câmara Municipal comprou, sinal digital da Globo, os vereadores de São Lourenço brincaram com a gente, né, vereador Gemeiro? Mas Soledade está na nossa frente. A saúde de Soledade está melhor do que muitos municípios vizinhos aqui. Isso fala para vocês em números. Mas, infelizmente, por Soledade ser uma cidade pequena, incomoda as maiores da região. Mas tudo isso, gente, tudo isso, nobres colegas, é um trabalho que vem sendo feito. É um trabalho que a atual administração vem pensando, não em uma família, em 2 ou em 3, mas sim no todo, em toda a cidade. E todo o assunto que nós trazemos aqui, conforme o vereador José Arantes disse muito bem, foi procurado, porque o vereador é o elo mais forte entre o povo e o executivo. Nós somos cobrados. Nós temos obrigação de levar ao executivo os problemas dos bairros. Então, eu fico muito feliz, senhores vereadores, quando eu falo a respeito desta Câmara. O que nós vem fazendo não foi feito em outros mandatos. E nós esperamos, vou repetir, vamos tentar chegar a 1 milhão até no último ano do mandato, para o município. Isso sim é gostoso, é prazeroso a gente comentar.
Então, nada me abala alguns comentários que a Câmara é isso, a Câmara deixa de ser aquilo. O importante é o que nós vemos fazendo. E nesta casa, nunca foi votado um projeto inconstitucional, um projeto imoral. É imoral na opinião de alguns cidadãos que se beneficiaram muito, que mamaram muito nas tetas da prefeitura. E agora o prefeito está tendo peito de podar. Isso sim. Então, senhor vereadores, eu estou tranquilo demais. Sabe? Eu compro briga sim. Compro porque eu vejo a transparência de cada vereador. Quando o vereador vem aqui na casa, liga para Belo Horizonte, corre atrás, vai a Belo Horizonte e luta por um problema do cidadão de Soledade. Então, só para encerrar, mais uma notícia boa. O senhor prefeito acabou de mandar uma mensagem, os vereadores que estavam aqui puderam ler. A partir de amanhã, um novo telefone para a saúde, porque o que está atuante da operadora, claro, muitos lugares de Soledade não pega. Está tendo vários problemas. O número, a partir de amanhã, 9180-1498. 9180-1498. A partir de amanhã, esse número estará pregado nos carros, no posto de saúde, será avisado na rádio praticamente de várias... Sim, operadora TIM, vereador. Será avisado na rádio várias vezes no dia. Isso é a preocupação do nosso governo em atender bem as pessoas da nossa querida Soledade. E amanhã, às 13 horas, reprise dessa sessão. Nada mais havendo na pauta, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Declaro encerrados os trabalhos da presente sessão. Boa noite, senhores vereadores, plateia presente, ouvintes da 9 FM e da grande rede.